Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente sejam bem-vindos, meu nome é Gisele e esse é o Sob Investigação. Eu voltei atrasada, espero que não muito atrasada, mas eu tenho uma justificativa. Eu não tinha muita certeza de que eu queria falar sobre essa minissérie. Eu já disse antes, repito aqui, eu sempre prefiro documentários. Eu não sou a pessoa que vê uma minissérie ou vê uma série, independente se ela está abordando um tema que eu goste ou não. Eu não fico curiosa para assistir, até pelo contrário. E tem um fator também da trend, da moda. Quando algo cresce ao ponto de tá todo mundo falando, todas as bolhas estão falando daquilo, menos vontade parece que eu fico de ver. E isso aconteceu com a adolescência. Até que eu vi a crítica da Isabela Boscov e a diva me fez repensar, ir contra minhas próprias chatices e lá fazer valer a pena a assinatura da Netflix que eu pago chorando e assistir a adolescência. Ouvindo, pelo que eu ouvi e vi da maioria das críticas sobre essa minissérie, eu acho que a minha visão é um pouquinho diferente. Quem me segue lá no Insta votou, pediu que eu fizesse esse episódio, então aqui estou eu. Inclusive, se você está sempre por aqui me ouvindo, não me segue, não segue o Sob Investigação, por favor, quando você estiver lá no Instagram, dando aquela olhadinha na fofoca, numa subcelebridade, você faz o favor de me seguir, tá, gente? O arroba é o mesmo nome do podcast, Sob Investigação. Tem até um link aqui na descrição desse episódio para facilitar a sua vida. Então vamos lá. A Adolescência é uma minissérie dramática de 4 episódios, lançada no dia 13 de março. A direção é do Philip Barantini e ela é escrita pelo roteirista Jack Thorne e pelo Stephen Graham, que também é o produtor executivo e o ator que interpreta o pai do personagem Jamie. O nome dele é Ed. O personagem do Jamie é feito por um ator estreante, o Owen Cooper, que é muito bom. É realmente, gente, eu acho incrível que essa série seja o primeiro trabalho profissional dele. Porque não parece. A minissérie é filmada em algo que eu acho que eu só tinha visto uma vez, que foi também naquela série da Netflix, dos Irmãos Menendez, que é no episódio 5, ledo engano, que é aquele entre o Eric e a advogada, quando ele já tá preso. Porque também é um episódio que não tem cortes, também foi gravado num plano sequência, com a diferença de que no caso da série dos Irmãos Menendez, a câmera ela fica parada e ela vai fechando o zoom, fechando o foco no Eric. E em adolescência, a câmera se move, ela sobe, ela desce, ela pula, ela entra em carro, sai de carro, ela troca de ator, ela se movimenta para fora dos lugares, ela entra nos lugares. Então, é muito mais complexo. Eu gostei. Me deixou... Na verdade, gente, eu fiquei assim... Meu pai, não é possível que eles tenham gravado isso tudo. Eu fiquei pasma. Porque, mesmo vendo o making off... Gente, não é possível. Eles tiveram... Cara, eu não consigo nem mensurar o trabalho que não deve ter sido, porque é muito complexo. É câmera, é foco, é o zoom, é o cara da fotografia, é o cara da grua, o cara do drone, é figurante, é ator, é iluminação, sabe? Gente, é muita coisa. Então, assim, incrível. Ao meu ver, a minissérie se divide em 2 momentos, não só porque são 4 episódios. Mas nos 2 primeiros episódios, para mim o foco é muito mais na questão do crime, no Jamie na prisão, nos inspetores, no desenrolar de um começo de investigação. Os 2 últimos é mais focado na questão social do problema, por assim dizer. Então primeiro a gente vê o Jamie, quem ele é, como ele chegou até ali. E depois nós vamos para os pais, na família do Jamie, nas consequências na vida social deles, do que o filho fez, e nas consequências na própria família entre eles. Tudo começa com o inspetor Bascombe e a parceira dele dentro da viatura. Ele recebe mensagem do filho pedindo para não ir para a escola. Em seguida, os 2 e mais uma equipe de policiais de elite invadem a casa do Jamie para o prenderem, por suspeita de homicídio. O Jamie urina na calça, na calça do pijama, talvez de susto, acredito que sim. Porque você imagina, os caras entram quebrando porta, não explica nada, só sai empurrando, procurando, revirando coisa. E o Jamie fica ali chamando o pai e repetidamente
É muito angustiante. E aí um inspetor aconselha o Jamie a não dizer nada e pedir um advogado. Eu acho importante que nós, brasileiros que somos, entendamos que estamos falando de uma minissérie ambientada na Europa, na Inglaterra mais precisamente, no interior da Inglaterra. É uma outra realidade, outros métodos e até outras dificuldades sociais, que é um dos pontos que no fim a gente vai conversar sobre. A forma da força policial lidar, primeiro com um garoto de 13 anos, que aqui no Brasil jamais seria detido dessa maneira. E na forma que essa, no caso, né, ali da série, no caso, na forma que essa prisão é realizada. Apesar de ser uma forma muito rápida, muito forte, a gente pode até ter uma percepção de que é um pouco brutalizado da abordagem. Quando o Jamie é preso, ele é colocado dentro da van da polícia, a forma na qual ele é tratado já é muito diferente. Na delegacia, a mesma coisa. Conversam com ele, já tem um assistente social dentro da van, oferecem café da manhã, avisam que ele pode pedir um representante, ele passa por uma enfermeira. Então, assim, é uma prisão muito mais humanizada. E quem assiste só vai descobrir de fato o que aconteceu e do que ele está sendo acusado praticamente no fim do episódio. Outro ponto que eu acho válido comentar: a prisão de menores na Inglaterra. Lá, crianças a partir de 10 anos já podem ser presas e julgadas como adultos devido à responsabilidade criminal que há anos o pai da Liana Frenebar fala. Entre os 10 e os 17 anos, essa criança, adolescente, né, tem também direito ao chamado appropriate adult, que no caso do Jamie, ele escolheu o pai, alguém que será o responsável legal dele, e isso é escolhido pela criança, não é obrigatório que seja um dos pais. E como a gente vê lá no terceiro episódio, essa criança, esse jovem, ele também tem lugares que ele pode ir. Apesar dele ser julgado como um adulto, ele não é enviado para uma prisão com adultos. Algo semelhante com a ideia do Fundação Casa. Ele fica em um lugar com outros como ele dentro da mesma faixa etária. E aí são 3 opções de lugares que existem. Na minissérie, o Jamie vai para um STC, que é um Secure Training Center, que é voltado na realidade para a reabilitação do adolescente. Não só na prisão dele, é um meio termo entre essas 2 opções de lugares que eu citei. E isso independe da sentença dele, porque ele pode ser condenado, por exemplo, à prisão perpétua e ficar no STC. Eu achei muito legal, gente. Esse negócio da gravação realmente é bem legal. O cruzamento de pessoas para mudar a direção da câmera é quase como uma dança. E eu tenho certeza de que agora, com o sucesso que essa minissérie fez, a possibilidade de que a gente veja mais e mais filmagens assim só aumente. A polícia chegou no Jamie muito rápido. E aí eu fiquei me perguntando como que descobriram tudo tão rápido. Tipo assim, eu tava assistindo e pensando, né? O crime, o assassinato da Kate foi tipo 10 da noite. 6 da manhã ele já estava invadindo a casa, levando ele em custódia. Muito rápido. O pai acompanha ele no exame médico. Eles tiram algumas fotos dele nu, que é bem constrangedor. Eles já tiram amostras de saliva para o banco de DNA. Ele já está acompanhado de um advogado que a própria polícia chama, que é tipo um defensor público, porém ele na verdade trabalha para uma firma que presta serviços públicos. Ele não é alguém que é concursado, né, e trabalha para o Estado, não. Ele trabalha para uma firma particular. Tem a revista íntima, a reação do pai, a preocupação do pai em saber se o policial pode colocar a mão no filho dele nu, porque, de certa forma, ele iria precisar poupar o garoto. Então, a agonia dele não querer deixar, em tentar evitar do filho ser apalpado, com um misto de vergonha, do tipo, o que eu tô fazendo aqui? Dá vontade de sair dali, de tirar o filho dali. O que tá acontecendo? Ninguém nem sabia ainda do que o Jamie estava sendo de fato acusado, do que teria acontecido. E aí a câmera vai focando, diminuindo o zoom nas expressões dele. Muito bom. Que é o que vamos descobrir quando vai todo mundo para a sala de interrogatório. O inspetor e a parceira dele imprimiram prints do Instagram do Jamie e dos comentários que ele fez em algumas fotos. Modelos que ele seguia, comentários que ele fez, e ficavam ali perguntando, né, questionando sobre aquilo. Ali, eles mostram um print, né, do frame de uma câmera de segurança dando um zoom no tênis que o agressor, o assassino da Kate, estava usando, que era um Air Max da Nike, um azul e branco bem específico. Então eles falam da Kate, e aí o Jamie pergunta se foi ela quem morreu. E aí chega no vídeo. A tal câmera que eles tiraram print era um vídeo. E o vídeo, primeiro é ele,
com alguns amigos, depois andando sozinho. Ela aparece em uma outra câmera, dá a noção de que ele estava seguindo a Kate até o ápice, que é ele discutindo com ela e indo para cima dela. A mão dele subindo e descendo, ele estava esfaqueando a menina. Mesmo com a imagem, ele insiste que não fez nada. E aí o pai fica ali em silêncio. Quando o advogado e os inspetores saem da sala, ele fica ali, insistindo para o pai que ele não fez nada. Então o pai, no primeiro momento, ele repele o filho. Mas depois acolhe, abraça. É muito sofrido, gente. Porque você quer acreditar que a pessoa está te falando a verdade. Como é que você vai acreditar que o seu filho, de 13 anos, um rostinho angelical, cheio de sardas, que para você ainda é uma criança, estava na noite anterior matando uma pessoa esfaqueada? O que eu achei peculiar é que o pai tem um papel muito central nessa minissérie. A mãe mal aparece, assim, a gente só vai ver mesmo a mãe lá no último episódio. E o Jamie sempre procura o pai, fala do pai, se preocupa com o que o pai vai pensar dele, mas em momento algum ele lembra ou cita a mãe e a irmã. Eu achei estranho. Assim, é comum os meninos chegarem na minha idade e se aproximarem mais dos pais? Eu tenho um filho. Não da idade do Jamie. O meu já vai fazer 20 anos, mas nessa idade de 12, 13 anos foi quando ele se aproximou muito do pai. Ficaram amigos mesmo. Então eu entendo isso. Mas ele está sendo preso. Ele está sendo acusado numa situação daquelas, no pergunta da mãe. Porque o pai é uma figura o quê? A amiga, o parceirão, o cara que conversa de futebol, conversa de mulher, de piada ruim, de música. Mas quando o negócio aperta mesmo, o custo mais é você logo chamar a sua mãe. Dá uma febre, lembra logo da mãe. Primeira coisa que chama é a mãe. Caiu, machucou, mãe. Tá com problema, não sabe como resolver? A mãe. Então eu achei esse um ponto diferente, né? Mas que, claro, pode ser explicado também pela cultura, né? Os latinos é que tem muito essa cultura, né? De essas relações familiares, de ter muito esse apego, inclusive com a família em si, né? Não é algo que a gente tem costume de ver na Europa e também nos Estados Unidos, né? A família é muito junta, tem que estar todo mundo junto, domingo é todo mundo junto, tudo que faz a família inteira se mete e tem essa proximidade de mãe. Então, eu também pode ser que seja cultura? Pode, mas é um ponto que eu achei diferente. No episódio 2, um inspetor Bascombe e a parceira dele, que é a sargento Frank, vão até a escola, onde estudam o Jamie. O Jamie estuda na sala 8G, né? E a Kate estudava na 10G. Então, você vê que ela era mais velha que ele. E o próprio filho do Bascombe, o Adam, estuda nessa mesma escola. E ele avisa para o filho que ele está indo para a escola, que ele estava lá na frente da escola. Então, ele sabia que o filho conhecia os dois envolvidos, mesmo que fosse de ver na escola. E eles mostram, né, antes, né, do pai chegar, o Adam também sendo perturbado na escola, no refeitório. E aí uma representante lá acompanha a polícia pela escola. Primeiro eles vão conversar com a melhor amiga da Kate, que é a Jade. A amiga, sabe assim, a gente não sei, a amiga, ela tinha sido assassinada na noite anterior. A amiga da menina, né? Que é a Kate. Então, claramente, ela estava revoltada, ela estava irritada, ela estava triste. E aí vem 2 policiais conversar com você numa sala, dentro da escola, onde o assassino estudava também, com os amigos dele lá. Eu acho que isso justifica, em partes, o comportamento dela. O inspetor Bascombe tenta conversar com ela, e aí ela começa a falar do filho dele, que sabia que ele estudava lá, que ele era esquisito, que ele não tinha um rosto quadrado como o pai, uma postura de confronto, e talvez para que ela saiba quem ele é na defensiva, ela não quer conversar, porque ela acha que aquilo ali não vai adiantar de nada. Mas nesse episódio, o que me chamou mesmo a atenção é o comportamento da escola como um todo. Sabe assim, aquele sistema da escola. Gente, aquele professor de história, sabe, perdido, quase meio abobalhado, alheio às coisas, displicente, sem controle dos alunos. O que, mesmo um professor que parece ser mais firme, que é o professor da sala do Adam, também não tem. Os alunos são hostis, são debochados, eles zoam, eles riem do Adam na frente do pai, mesmo sendo, além do pai do menino, é uma imagem de autoridade. Eles não ligam. E os professores, gente, são muito passivos, são muito permissivos, sabe assim? Novamente aqui, como eu falei lá no começo desse episódio. Então, mais uma vez aqui, como eu falei lá no começo.
eu entendo, tá? A gente precisa contextualizar toda esta minissérie. O sistema educacional na Inglaterra é muito diferente do sistema educacional aqui no Brasil. Inclusive em anos. Lá eles estudam, ficam na escola um período muito maior do que a gente aqui. Se eu não me engano, eles vão até o Year 13. Acho que eles vão até o Year 14. E aí depois já podem fazer mais 2 anos para ir fazer uma faculdade, se eles quiserem, porque nem é algo que a grande maioria das pessoas faz. Então, assim, são muitos anos na escola, o ensino é muito diferente, as grades de aula, o tipo de educação é muito diferente. Então, assim, a forma daquela escola se comportar, a forma que os alunos tratam os professores, respondem os professores, cara, uma zona, uma bagunça, uma falta de respeito. Sério. Nossa senhora, aquilo ali me irritou demais. A cena do alarme de incêndio, que toca o alarme, acho que é um teste de incêndio. Eu já trabalhei em empresas que a gente sempre passava por esses treinamentos de incêndio, mas eu não me recordo de ser algo que acontece muito em escola aqui no Brasil, mas não sei, talvez tenha, eu não sei, né? Eu achei que não precisava existir essa cena. Pra mim pareceu ser mais pra mostrar que eles conseguiam fazer o plano sequência com aquele tanto de pessoas para que a Jake encontrasse com o amigo do Jamie, que é o Ryan, partisse para o agredir. Ela bate nele até bastante. Só que isso poderia ter sido no pátio do colégio, por exemplo. Não precisaria a escola toda tá na quadra, em fila indiana. E dura muito pouco essa cena. Não dá nem tempo de todo mundo fazer a fila indiana, já manda todo mundo voltar. Quando um outro menino começa a rir do Ryan por ele ter apanhado de uma menina e que todo mundo fez uma roda em volta da briga rir junto, meio que apontando pro Ryan, também, gente, aquilo ali é a única coisa em toda essa sequência que eu achei pertinente, porque é algo que provavelmente acontece no mundo inteiro. Quem nunca viu uma briga em porta de escola com o povo em volta, gritando e rindo e apontando e gravando, tá vivendo errado, porque isso acontece em tudo quanto é lugar. Aí eu lembrei da primeira cena da minissérie, porque a primeira cena é quem? O Adam pedindo para não ir para escola e o Bascombe comentando que ele vira e mexe fazia aquilo. Então eu fiquei pensando, será que não era porque na escola ficavam implicando com ele? Porque muitos pais supõem que quando o filho inventa desculpa para não ir para a escola é preguiça. E aqui eles retratam exatamente essa tratativa do senso comum dos pais de nem se aprofundarem sobre o porquê ele não quer ir. Porque com certeza só uma frescura, com certeza só preguiça. Mas o que nem sempre é, mas muitas vezes não é. O negócio deles falando dos dentes, né, do inspetor com Ryan, gente, os ingleses são conhecidos, né? Os ingleses são conhecidos por não cuidarem dos dentes mesmo, de terem muitas vezes dentes podres, porque é um cuidado caro, odontológico, o serviço médico não é gratuito, então a maioria das pessoas não tem como pagar. Então é interessante o menino dizer que, ele tem todos os dentes, porque é quase como uma conquista mesmo, ele ainda sendo tão novo, ter todos os dentes. Aí a cena que me doeu foi a Jade com a inspetora da escola, sobre só a Kate a aceitar como ela é, sobre precisar ir para a escola porque não tem mais para onde ir. Ela deixa implícito a relação com a mãe não ser boa, e isso reflete o que muitos adolescentes sentem sobre um amigo conseguir o entender por completo, o conhecê-lo, porque é mais fácil você se abrir e você ser sincero sobre suas opiniões, sobre as suas preferências com alguém que você sabe que está na mesma que você, e que não vai te cobrar, não vai te julgar, ela vai te aceitar, vai te acolher, até porque ela não está em uma posição de autoridade ou coisa parecida. É alguém como ele, que está ali cronologicamente, inclusive online, gosta das mesmas coisas, entende os mesmos memes. Até para quem tem um bom relacionamento com os pais, que tem uma relação até bem mais amigável, mais aberta, ainda o adolescente vai ver como sendo a mãe ou como sendo o pai. Não tem como ser tão aberto. Acho até que principalmente quando o assunto é sexo, por exemplo, com a sua mãe ou com seu pai, você não vai ser tão aberto do que você pode ser com um amigo com um amigo. Porque é um assunto meio delicado, assim. Não é normal. As pessoas não estão tão acostumadas a ficarem falando de determinados temas sexuais com seu pai, com a sua mãe. E aí o Adam tenta explicar para o pai sobre o contexto da interação
entre a Katie e o Jamie. E o pai não entende. Mesmo a minha geração, que viu o boom tecnológico, viu as primeiras redes sociais nascendo, fez parte, recebeu lá o convite do Orkut, a gente tem dificuldade em acompanhar as trends, os novos memes, as novas siglas, o que está em alta, o que certo emoji quer dizer, coisas novas que surgem. Então ele fica ali tentando explicar para o pai, de uma forma que para ele é muito óbvio, o que é incel. Eu também tinha ouvido falar nessa palavra incel, mas eu nunca me aprofundei, assim, nunca li nada sobre, nunca fiquei curiosa para saber o que era. E o Adam vai ficando impaciente em explicar porque os adultos são mais lentos. O pai, ele não consegue fazer essa união, essa interconexão de um comentário com um emoji ter tanto significado, ser tão lúdico, porque adultos tendem a ver as coisas de forma muito preto no branco, esquecendo que existe uma área cinza, áreas coloridas. As coisas para os adultos, para nós, são como são. A gente não fica procurando simbologia nas coisas subditas ou que são feitas para serem subentendidas, exceto quando é uma fofoca. Tipo assim, a pessoa postou uma história. Ela está postando um deboche. Isso aí é uma indireta para alguém. Se ela for dentro desse contexto da fofoca, o adulto não entende. E eu mesma, por exemplo, me peguei precisando ir atrás de entender o que era incel para continuar a assistir a minissérie. Mas eu vou deixar mais para frente o que eu li, eu entendi sobre tudo isso, de onde veio, como apareceu e tudo mais. Agora é importante a gente entender que o termo se refere a um homem que é visto como um celibatário involuntário, sem que ele queira. Ele não transa com mulher nenhuma, as mulheres não demonstram interesse amoroso, interesse sexual, e era isso que a Katie estava querendo dizer com o emoji que ela comentou lá nas fotos do Instagram do Jamie, como se dissesse que ele não é o tipo de homem que uma mulher iria querer, como uma forma de ofender, de certa forma, de zoar. O Bascombe, ele fala que aquela conversa com o filho era mais longa que eles dois já tinham tido, sobre não achar que era um bom pai, e isso vem de perceber como existe todo um mundo completamente diferente que o filho dele vive, que é uma realidade muito paralela, que se a gente parar para analisar, na verdade, nem é uma grande novidade. Porque vamos aqui falar, gente, esse fenômeno que acontece entre as gerações é a coisa mais normal do mundo. Acontece entre todas as gerações, porque todos nós fomos adolescentes com pais de uma geração diferente, com os nossos próprios símbolos, os nossos próprios gostos, as nossas próprias revoluções daquele período que nós fomos adolescentes. Só que cada geração tem a sua particularidade, que é o que impede os pais de conseguirem entender as mudanças e perceber essas mudanças. Sabe aquela frase? Na minha época não era assim, isso é clássico. Isso vem também disso, da dificuldade da gente perceber que o mundo girou, e girou muito. O Ryan corre fugindo, né, que é uma sequência bem legal, porque a gente, coitado do câmera, sai correndo junto, e aí ele admite, né, o Ryan, que a faca que o Jamie usou para assassinar a Katie era dele. E aí temos um outro menor preso, mas que não saberemos o que acontece com ele, e ele é levado pela polícia e pronto. O final desse episódio é o segundo mais legal da série, porque o primeiro é o episódio seguinte. A câmera nos leva até onde aconteceu o crime, assim, né, num drone. É super perto da escola. Eu imaginei que, tipo assim, fosse, sei lá, no centro da cidade ou algo assim, mas era poucas quadras. E eles fizeram, tipo, um local de homenagens para Katie, colocando flores no exato lugar onde ela morreu. E tá lá o pai do Jamie, que foi pôr flores também. É bem tocante. Eu senti falta, eu não sei se exatamente a palavra é falta, mas eu não sei, achei que poderia haver alguma cena com os pais da Katie, de ver como pais, mesmo de posições diferentes, iriam dialogar e ver também como é para os pais da vítima de alguém inserido nesse contexto de incel, que começou, né, na verdade, devido a essa questão mal resolvida da sexualidade de um adolescente, como é que eles interagem? Eu não sei, a Jane lá na conversa, quando o Bascombe começa a fazer perguntas sobre a Katie, ela fica reativa, como se eles estivessem culpando a vítima por ter sido morta, mesmo não sendo esse o intuito. Era para saber o porquê dela ter sido a vítima, qual a motivação do Jamie ter feito com a Katie e não com outra.
É o que a gente chama na criminologia de vitimologia. Tem uma citação no primeiro episódio de que eles estavam tentando falar com os pais. E durante o interrogatório, eu acho que eles também falam que tinham conseguido falar, alguma coisa nesse sentido. O episódio que eu achei mais bem produzido, mais tenso, com toda certeza... Gente, é o terceiro. É o melhor episódio. Ele se passa 7 meses depois da detenção do Jamie. E é a última conversa dele com a psicóloga, a doutora Bryony, que a defesa dele chamou para fazer a avaliação psicológica que será enviada ao juiz que vai julgar o caso. O Jamie, ele já tinha sido visto por um outro psicólogo que deixou o caso, e aí a psicóloga é muito mais amigável, ela é muito atenciosa, ela lembra que ele gosta de chocolate quente com marshmallow, o que é uma tática, eu acho, para ele abaixar a guarda, sabe? Para que ela mostre que é alguém que ela tá ali de certa forma para ajudá-lo, que ela não tá contra ele. Gente, o segurança. Que homem entrão. Aquele homem me deu uma agonia. Ele fica o tempo todo olhando sob o ombro dela, falando sem parar, dando pitaco. Gente, muito chato. Mesmo, sabe assim? Muito chato. Eu já comentei, né, que eu lembrei muito do episódio 5 do Menendez, com a diferença de que aqui a câmera rodeia os dois. É quase uma dança, né? Já comentei. A conversa se inicia com ela abordando a visão dele sobre as figuras masculinas na vida dele. E aqui, no episódio em geral, eu vejo muito como essa conversa é também com quem está assistindo, apresentando o que é esse movimento incel, esse movimento de Red Pill. Nessa troca dos dois, a minissérie vai tocando em pontos desse movimento, sem explicá-lo, mas dando as deixas para que você entenda do que se trata e no que isso se baseia e em como o adolescente está inserido nessa situação. E, gente, o ator... Já falei do ator? Falei, né? Gente, esse menino é muito bom. Como eu não sou de ver filmes, séries e tal, eu posso estar com o meu julgamento meio ruim. Mas, gente, eu achei esse menino maravilhoso. A atriz, eu já conhecia do The Crown, aquela minissérie sobre a monarquia britânica, né? Que eu acompanhei. Essa foi, acho que, se não me engano, eu acompanhei depois de Game of Thrones. Eu só acompanhei essa. E tem muito pouco tempo que acabou The Crown. Então eu ainda lembrava dessa mesma atriz fazendo a filha da rainha, a princesa Anne mais nova. Então eu já sabia como é que ela era. Assim, já conhecia, né, a fisionomia dela. O Jamie, ele fica muito incomodado de falar sobre o avô, sobre o pai. Ele passa de uma atitude muito amistosa para uma debochada, defensiva, quase ofensivo, na verdade, pela insistência dela em falar do pai dele, em fazer perguntas que ele acha que quer induzi-lo a dizer algo contra o pai. Uma atitude muito parecida com a da Jade, quando a polícia estava lá perguntando sobre a Katie. Ele passa a ficar com um risinho de canto de boca, ele boceja, ele cruza os braços, ele tenta parecer que ele não se importa. E ele fala da escolha dele pelo pai, porque o pai é alguém que não julga, alguém que é muito gentil. O interessante é que ele tende a ficar se coçando quando eles estão conversando sobre algum assunto que ele não gosta, que o deixa meio sem jeito, que o afeta de alguma forma. E eu acho muito curioso, assim, gente, eu não entendo nada de PNL, de sinais de linguagem corporal, mas isso me chamou a atenção. Ele, toda vez que se toca num assunto que ele não quer falar, ele começa a colocar a mão nele mesmo e ficar coçando, principalmente assim, perto da nuca, né? Achei muito curioso. Ele tem acessos de raiva que, pra mim, soou mais por ele estar onde ele acha que não deveria estar, com pessoas que ele não quer estar, do que uma raiva da psicóloga, da figura feminina dela, como eu ouvi algumas pessoas dizendo. Tem a questão do controle. Eu ouvi pessoas dizendo que a mulher está numa situação de controle e o deixava irritado. Mas assim, gente, não sei. Não achei que fosse só isso. Pra mim é muito mais um estar de saco cheio de tudo e dela ser a adulta que faz perguntas sobre coisas que ele nunca falou com adultos. Que ele não gosta de falar, que o incomoda. Tanto que ele tinha brigado fisicamente com um outro menino lá do STC. E eles comentam que ele estava tendo esses episódios agressivos antes do encontro com ela. Então tem esse lugar de frustração dele, de cair a ficha, de que ele fez algo no impulso de se vingar e não teve a noção ou refletiu sobre as consequências. Porque ele não sabe, né? Ele não sabe lidar com essas consequências do que ele fez.
E aí ela o questiona se ele acha que as meninas se sentem atraídas por ele. E ele responde que ele é feio. Isso é o incel. O incel, como vocês sabem, como historiadora que sou, adoro contextualizar. Se tem uma coisa que a gente gosta, é datas e contexto. O incel é um termo em inglês, na verdade uma abreviação de em português celibatário involuntário. Isso vem muito de homens e parte do sentimento de muitos deles de querer muito ter relacionamentos amorosos, ter relações sexuais, mas não conseguir ter, e disso advir decepções e discursos de ódio em direção a mulheres. O termo de fato foi criado por uma mulher, vejam só, uma canadense, e quando ela criou era para unir em um site pessoas solitárias que tinham certas dificuldades de relacionamento e que poderiam, dentro daquele grupo, terem um apoio, criarem ali um suporte mútuo, cada um entendendo o outro e assim surgirem conexões. Isso lá nos anos 90. Quando chegamos na década de 2010, se passou a usar incel em tudo quanto era fórum online, que estava na moda na época. Teve ali, naquele seu período de febre, meio que se popularizou. Eu já estava por fora da febre, porque foi nessa década que eu tive meus 2 filhos. Em 2010, o meu filho mais velho já estava com 5 anos e a minha filha estava com 3. Então foi uma fase que eu perdi o hype dos fóruns, né? E nesses fóruns que o termo foi tomando um contorno meio radical, saiu do subterrâneo uns machos misóginos com uns discursos meio estranhos que se topavam nesses fóruns, tipo Reddit, que inclusive existe até hoje, para desabafar sobre as mulheres, só quererem homens bonitos, homens ricos e tal, e a se verem como pessoas feias, como pessoas estranhas ou coisa parecida. E por isso, eles acharam que as mulheres conscientemente os repeliam. Então, o incel, ele se sente uma vítima, ele se sente feio, ele se sente deslocado, ele é pobre, ele é esquisito, ele é desinteressante, ele é baixinho, ele é um fracassado. E as mulheres são culpadas por eles se sentirem assim e se verem desse jeito. E aí tem a teoria dos tais 80-20, que 80% das mulheres só querem 20% dos homens, que seriam esses homens ricos, homens poderosos, homens bem macho alfa, heterotops, mas ainda na visão do incel, dos homens que eles consideram serem os homens bonitos, seriam os homens poderosos, seriam os homens alfa. A parte do estereótipo que eles criaram do que seria esses 20% de homens. Essa rejeição que eles acreditam que exista em desfavor deles cria um ódio, um discurso contra a figura feminina que não quer. Então elas precisam sofrer, elas não prestam, elas são manipuladoras, elas são interesseiras, elas são ruins, elas são cruéis. E nisso de ter uma explosão de raiva, o Jamie confessa que ele matou sim aquele. Porque apesar do vídeo, ele continuava negando o que ele tinha feito. E quando ele percebe que sem querer, inconscientemente, ele confessou, o rompante de ódio é maior. Ele fica em pé, ele joga a cadeira, ele xinga, ele grita. Ele sente que ele foi pego em uma armadilha, que ele perdeu a narrativa, que a psicóloga viu ele como ele é. Talvez pela primeira vez desde que tudo aquilo começou. Ele contou, só que para alguém que ele vê como estando ali com o poder de prejudicá-lo. Se ele continua dizendo que ele não fez nada, aí confessa e ela repassa a confissão, acabou para ele. E aí tem uma outra troca muito brusca de comportamento. Ele acalma, aí ele fala mais lento, aí ele fica agitado, aí ele volta à esquinha amigável, e aí ele se irrita de novo, aí ele fica agressivo, aí ele pede desculpa. E ela fica assustada, porque são picos muito rápidos de emoção e ele insiste muito em perguntar se ela vai ficar irritada com ele. Que também é um ponto que eu achei muito curioso. Tanto quanto fiquei curiosa com a questão de ele se coçar, como eu já comentei. Bom, esses 2 pontos dele estar preocupado se ela está irritada com ele e ele fica perguntando, eu tô te irritando, você vai ficar irritada? Mas você tá me irritada comigo? Você tá irritada comigo? E esse dele ficar se coçando. São 2 pontos que eu achei bem curiosos. Novamente, ele não fica à vontade com perguntas de cunho sexual. Se ele gosta de meninas, o que o ofende, porque parece que fazer essa pergunta está querendo insinuar que ele é gay. Mas ele também não tem amigas mulheres. E aí o Jamie fica perguntando se ela pode perguntar aquelas coisas. Ela o questiona, o que ele faria com uma menina? E aqui eu acho que é mais para analisar o que ele sente por mulheres
e a visão dele das mulheres no geral. Eu achei, de novo aqui, né, curioso, ele dizer que levaria uma menina para ver um filme de terror. Gente, o primeiro encontro, tu vai levar uma pessoa para ver um filme de terror? Sabe, assim, acho que não sei, diferente, né? Então ele mente, ele aumenta o que ele já teria ou não feito com alguma menina, o que também é um clichê do que achamos que homens fazem, porque homens têm essa tendência, né, de aumentar a história do encontro, do contato dele com mulheres, do que ele fez, deixou de fazer com tal mulher, que na verdade não fez nada, mas assim, aumenta como se tivesse feito e acontecido. E aí ele diz que ele já tocou seios de mulheres, que ele já pôs a mão por baixo da roupa, porque é isso que se deve achar que um homem faria. Que homem que vai ficar com uma mulher não vai botar a mão na bunda dela, não vai botar a mão no seio dela, não vai passar a mão por baixo do vestido dela. Que tipo de homem seria ele se ele não fizesse uma coisa dessas? Só que aí ele confessa que na verdade ele não fez nada disso. Até porque se ele tivesse feito, ele não seria um incel, não faria sentido. Então a revolta dele é justamente porque ele não fez nada disso. E por ele não ter feito nada disso, por não ter chegado naquele momento, ele só tem 13 anos. Vamos dizer a verdade? Vamos aqui ser sinceros. Ele só tem 13 anos. Ele poderia no ano seguinte começar a namorar uma menina. A gente não sabe. Às vezes até aquele momento nenhuma menina se interessou por ele. O que não quer dizer que dali pra frente nenhuma menina nunca se interessaria por ele. Mas para você, isso aqui é pra gente entender como é que funciona a cabeça desse adolescente e de outros adolescentes inseridos dentro desse mesmo contexto da questão do incel. A gente que assiste entende o que ele está sentindo em relação a Katie, porque ele fala, né? Ela verbaliza. Ela tinha passado por uma situação de terem exposto uma foto íntima dela. E acreditando que por ela estar fragilizada, sendo zoada, ela iria querer sair com ele. Então ele convida. Só que ela responde que nem se ela tivesse desesperada ela aceitaria. E mesmo ele sendo novo, isso atinge a autoestima dele, atinge o ponto fraco do caráter dele. Ele se sente rejeitado, menosprezado, e a resposta dele para isso é exterminar a existência dela, é acabar com ela. E ele também fala de ser um garoto melhor, porque a maioria dos garotos teria tocado nela, isso, né, de forma sexual, naquela situação em que ela estava vulnerável naquele dia que ele atacou ela. Mas ele não fez isso, ele não a tocou. E essa questão, essa visão que ele tem das coisas, é uma visão que muitos homens têm. De que uma mulher fragilizada, uma mulher que acabou de se separar, uma mulher que está mal, uma mulher que está se sentindo inferiorizada, é uma pessoa, uma presa mais fácil. É ela que vai aceitar sair com ele. É ela que vai aceitar ele pegar e mandar ela pagar um Uber. É ela que vai aceitar pagar o primeiro encontro. É ela que vai aceitar sair com ele e pagar um motel, por exemplo. Por quê? Porque ela não tem opção, porque ele é a melhor coisa que pode acontecer na vida dela e ela tem que agradecer, porque nenhum outro homem faria, porque ela não é digna de que nenhum outro homem faça. Então, já que ele, muito bom que é, pediu para ficar com ela, aceitou sair com ela tem que pagar por tudo. Ela tem que pagar pelo Uber, ela tem que pagar pela bebida dele, pelo motel, pela comida, por tudo e ainda agradecê-lo. É o pensamento que muitos homens têm. E a gente vê isso já no menino de 13 anos. Vamos pro último episódio. Esse me fez chorar, gente, porque eu sou mãe. E esse episódio é sobre a família do Jamie, as consequências na vida deles, as relações entre eles. Então é aniversário do pai, do Ed, 1 ano e 1 mês depois da detenção do Jamie. O casamento dele parece ser muito saudável. Ela é carinhosa com ele é brincalhão, é carinhoso com ela, eles são espirituosos no sentido de leves mesmo, sabe? São divertidos, ela é atenciosa, ele é prestativo, como toda relação normal e saudável deve ser. A filha mais velha deles, a Lisa, avisa que a van do pai, que trabalha como encanador, está pichada. E aí uns garotos do bairro escreveram nuns, que é uma forma de chamar pessoas de pervertida, que se envolve sexualmente muitas vezes com uma criança, que é
o que, no nosso senso comum, a gente pensa quando se trata de alguém que comete um crime sexual. A primeira coisa que passa na cabeça, ele foi abusado na infância. E o que a adolescência está dizendo é que não necessariamente. Então ele se irrita pela van dele, porque é com que ele trabalha, ele se irrita pela vizinha fofoqueira, quem nunca, né? Pela vergonha, pelo absurdo dele estar sendo acusado de ser basicamente um molestador e do próprio filho, pela dificuldade de agora trabalhar e ter ainda uma família que depende dele, da vida que ele não acha justo dele deixar de ter. E aí ele tenta limpar com água, com sabão, não dá certo, e aí a raiva dele vai escalando, porque não tem o que ele possa fazer. Então ele quer comprar tinta para apagar a pichação, apagar a vergonha, na verdade. E aí a cena dele, da filha, da esposa, dentro da van, tentando ainda se manterem normais, de ter uma conversa mais leve, de rir, de tentar aliviar a pressão, porque é necessário. Os pais se conhecem desde os 13 anos de idade. É uma relação de anos. E é aquele casamento tradicional. Se conhecem na escola, namoram, noivam, casam, se têm filhos. Ela cuida da casa, ele trabalha, vão à igreja aos domingos, sei lá, sabe? É uma família tradicional, uma família normal. O vendedor que atende eles, o mais novo, né? O que vai ajudar lá em Encontro a Tinta, eu acho, posso estar completamente errada, mas eu acho que é uma certa crítica aos que consomem conteúdos de crime. É um retrato, não de todos que consomem, claro, mas eu acho que é uma personificação daqueles que ficam fascinados, que são intrusivos, que agem como se isso fosse algo a ser acompanhado como um reality show ou como uma fofoca de subcelebridade lá no Instagram. E que você ou toma um lado ou toma outro e fica brigando, discutindo, sabe? Vira um fórum de discussão, quer fazer vaquinha, quer mostrar apoio, quando, na verdade, você só quer mesmo saber de uma fofoca nova do caso. Então eu acho que eles usam essa figura desse menino que fica apontando, tentando tirar foto, como essa personificação desse tipo de pessoa, né? Que tem esse fascínio pelo lado errado dos conteúdos de crime. Os meninos que picharam a van estavam lá perto da loja, ele vê, corre atrás, ele explode com o menino, a mesma explosão de raiva que a gente vê no Jamie. Que aí você pode dizer, coisa de homem, fica irritado, já quer resolver na briga. Eu não sei se eu acho isso, porque o contexto diz muito sobre as nossas ações e sobre as nossas reações. São cenas muito fortes. Seja a cena dele com o garoto lá da bicicleta, que por mais raiva que ele esteja sentindo, ele ainda é um adulto. Não deveria se igualar a responder a uma pichação com um revide mais grave, que é a violência. E ele jogando a lata inteira de tinta na van, gente, assim, é como se ele desafogasse, sabe? É como você tá tão estressado num dia, querer gritar, ter vontade de quebrar alguma coisa, sabe? Pra aliviar. A maioria das pessoas não faz. Eu já tive vontade várias vezes. Tem dias, gente, que pelo menos 4 vezes no dia eu tenho, sabe, aquela vontade que vem de dentro de sair berrando. Mas a razão, né, tende a nos tornar pessoas mais ponderadas. O que o Ed talvez queira, ao meu ver, é que nada daquilo estivesse acontecendo. Ele não sabe como sentir aquilo, como reagir àquilo. E aí, na volta deles para casa, o Jamie liga para desejar parabéns. E é uma conversa muito embaraçosa, sabe? Porque, tipo, é meu filho, mas eu não sei mais quem é essa pessoa. Porém, é meu filho. Ainda é uma criança. Eu amo esse garoto. Eu acabei de passar por uma situação péssima. Me senti mal, me senti impotente, que também é uma característica de personalidades masculinas. Essa impotência de você não conseguir salvar a sua família, de você não conseguir proteger a família como você acha que tem que proteger. Só que é uma situação que ele não pode dizer nada pro filho, porque o filho tá preso, talvez fique por anos. É uma conversa tensa e tanto a mãe quanto a filha ficam em silêncio, o que na hora eu achei meio estranho. Mas às vezes, sei lá, não disseram nada por ser o momento do Jamie ligando para desejar parabéns para o pai. E para que ele não ficasse sem graça ou acabasse não falando o que ele queria, já que parece que a relação dele com o pai era muito mais próxima. E aí o Jamie conta que vai se declarar culpado, provavelmente para tentar uma diminuição da pena. Aí é que o pai fica em silêncio. E aí a mãe e a irmã entram na conversa, né?
E ele até se assusta, porque ele não imaginava que elas estavam ouvindo. E elas tentam falar de amenidades, de coisas nada a ver, como se aquilo que ele tinha acabado de dizer, ele não tivesse dito. Sabe assim, não ouvi, vou fingir que eu não ouvi. Se eu vou fingir que eu não ouvi, é porque não aconteceu. Eu chorei alguns litros com a conversa dos pais. Eu acredito que todo pai e mãe que não só amam seus filhos, mas que quer o bem deles, quer vê-los sucedidos, felizes, saudáveis, sendo amados, sente as palavras deles. Porque cabe em praticamente todas as decisões que nós tomamos. Quando o pai dele vem relatando de como foi a criação dele, do pai que batia nele, da promessa que ele se fez de fazer ele ser diferente, é uma promessa que eu mesmo me fiz anos atrás e que eu me forço a lembrar e tentar manter. E nem sempre é fácil você fugir de uma conduta que está enraizada por anos, devido a você estar inserido em uma determinada forma de fazer as coisas. Eu, por exemplo, canso de errar, de me pegar fazendo ou falando coisas que eu mesma reprovo, que eu sempre reprovei mesmo, quando eu era muito mais nova, e que eu me prometi não fazer. Eu até tenho um combinado com as crianças, com os meus filhos, de que quando eles identificarem em mim uma resposta, uma atitude que é obviamente um reflexo de algo que eu cresci passando, que eu cresci ouvindo, que eu estou replicando um comportamento que eles sabem que eu não tolero porque aconteceu comigo, para eles me apontarem na mesma hora. Então, quando eu tô fazendo alguma coisa, na hora eles falam: mãe, a senhora tá fazendo isso igualzinho meu avô, minha avó, meu conhecido. Aí eu paro, peço desculpas, volto algumas casas, me corrijo e a gente volta ao ponto inicial do que tá acontecendo, da forma eu me prometi tratar os problemas que surgem na criação deles, na vida deles. Porque é difícil mesmo, gente. Às vezes a gente vai no automático, você nem percebe. Mas se é algo que crescendo me machucou, me afetou negativamente, não faz sentido replicar. Então eu, com meus filhos, por exemplo, a gente tem esse combinado. A culpa parece algo sistematizado, é intrínseco. Vem junto com a maternidade, com a paternidade. Esse eterno medo de não estar vendo algo, não estar sendo cuidadoso, de estar errando, de estar falhando, porque eles não vêm com manual, infelizmente. Filho não vem com nada explicando sobre como lidar com eles, como criar. Você vai fazendo e vai rezando para estar fazendo certo e para que eles te amem o tanto quanto você os ama. E a pergunta onde nós erramos é muito genuína. Eu falei sobre esse conflito geracional e sobre como as coisas estão mudando sempre. Hoje, bem mais do que há 25 anos atrás, quando as mudanças aconteciam, mas não era nada momentâneo. E hoje são. Na minha geração, quando a gente finalmente, por exemplo, teve um computador em casa, ficava na sala. Todo mundo usava. Internet era algo que a gente entrava. A gente falava assim, vou entrar na internet. Era algo que a gente nem sabia como funcionava, que fazia barulho e que cobrava o pulso na fatura do telefone, que só acessava, inclusive, quem tinha linha de telefone em casa, que tinha ali um telefone fixo, de fio, sabe? Que o fio, inclusive, ficava ali, num plug, na parede. Não que não existisse pedofilia, crimes na internet, gente babaca. Existia, mas a nossa visão, eu digo isso, por exemplo, como uma pessoa que tinha 15 anos em 2000. A minha visão das minhas amigas... Claro, gente, por favor, pelo amor de Deus, só posso falar dentro do meu recorte. De uma pessoa que morava aqui no Rio de Janeiro, Então, na minha escola, no meu grupo, com as pessoas que eu, inclusive, tinha amizade online, a nossa visão do que era internet, do que era estar ali, era muito mais inocente um pouco. Como provavelmente é, por exemplo, de muitas crianças de hoje. Quando elas estão vendo um vídeo no YouTube, dos meus sobrinhos, que têm 5 anos, 3 anos. Quando eles estão ali no YouTube, mesmo que seja algo com uma certa malícia ou tem algo, eles não entendem, porque são inocentes. O legal na minha época, na minha geração, era deixar, um depoimento no Orkut para alguém. Era fazer parte de alguma comunidade. Eu odeio acordar cedo. Era ter amigos para chamar no MSN. Era para baixar alguma música no Emule. Ou bater papo no ICQ. E eu sou da época ainda de ter ICQ. Então, a visão de muitos sobre o que o filho está fazendo online é baseado na visão que se tinha do que se estava fazendo na internet em 98, em 99, o que eu estava fazendo na internet aos 15 anos, nos anos 2000.
Em 98, por exemplo, eu tinha 13 anos, a mesma idade do menino, nem internet na minha casa tinha. Muitos vêm, e até eu mesmo sendo alguém que trabalha com rede social, você ainda vê a internet como se fosse mais ou menos a mesma coisa, uma coisa meio bobinha, meio inocente, não é. Na verdade, nunca foi. É muito dolorido o pai chorando na cama do filho, pedindo desculpa. Ai, gente, porque assim, é uma eterna punição. Você sentir, acreditar que se um filho fez algo errado, foi devido a algo que você não fez, que você não proveu, que você não viu, que você não deu importância. E nem sempre é, aliás, muitas das vezes não é. E aí a gente tem também tantas outras camadas, como pais que filhos não escolhem os caminhos que eles, adultos, frustrados por não terem conseguido trilhar, decidem que é o filho que tem que fazer, porque ele quer e pronto. E a realidade de que filhos não são e nunca serão, e não devem ser extensão de nós. Ele não é um mini pai e uma mini mãe. Ele é um ser humano, com opiniões próprias, com desejos próprios, e que analisa a sua própria criação e o mundo da sua maneira. Tem um caráter, ele tem uma personalidade, ele tem afinidades que são só deles. E é difícil. A minissérie, ela também traz uma reflexão muito pertinente. Na minha opinião, eu vi muitas pessoas analisando muitas coisas. Porém, eu não consigo pôr de lado, como eu falei, vou falar de novo, a contextualização do problema. Eu entendo que, na nossa realidade, os adolescentes aqui, Brasil, América do Sul, estão inseridos em uma situação muito diferente e com camadas muito mais profundas do que aquelas retratadas na série. Eu me pego pensando se um adolescente, filho de pais que tem às vezes subempregos ou que tem vários filhos, mora no subúrbio, na periferia, se neles essa questão do incel, da conexão com o sexo oposto é tão grave. Quando ele precisa começar a trabalhar aos 12 anos para ajudar no dinheiro em casa. Quando ele vai para a escola e começa um tiroteio. Quando ele não tem acesso a um atendimento médico rápido. Quando ele precisa entender muito novo que o que ele pode ter é o básico e muito mal. Quando ele está em vulnerabilidade alimentar. Quando o pai vai comprar cigarro e larga a mãe dele com 3, 4 crianças sozinha para alimentar e sem ninguém para ajudar. E aí é o filho adolescente que é obrigado, entre muitas aspas, a ter o papel de pai dos irmãos menores. Então eu me questiono se determinados problemas como esse não estão muito mais em um contexto do adolescente que usa no pé um Air Jordan, como o Jamie usa, e até como adolescente como o meu filho, que tem diversos privilégios dentro da nossa realidade no Brasil. Essa realidade do Jamie, assim como a realidade do meu filho e da minha filha, são exceções. Porque tem uma família por trás de pai, mãe, avô, avó, que tem condições de dar a eles o que 85% dos adolescentes nesse país não tem. Porque muitos, inclusive, têm dificuldade até para conseguir chegar na escola. E, gente, que por favor também não entendam que eu estou diminuindo o problema central da série. Não estou longe disso. Só nesses primeiros meses de 2025, o número de feminicídios aumentou muito. E isso está diretamente ligado a essa cultura de incels, red pills. Vocês lembram do Calvo do Campari? Esse movimento de se odiar a mulher só porque um homem é um frustrado, um fraco, um incapaz de se reconhecer como uma pessoa desinteressante, preguiçoso, misógino, mão de vaca, grosseiro, controlador, desagradável, matou mais de 83 mil mulheres no Brasil em 2023. As mulheres, mesmo elas, estando inseridas, por exemplo, numa comunidade evangélica, que é muito mais conservadora, entende hoje, em 2025, que ela não precisa mais se sujeitar a ser agredida, a ser humilhada, a ser traída, e que estar dentro de uma congregação religiosa e ouvir que ela tem de ser submissa ao marido não precisa ser sinônimo de ser diminuída, de ser rebaixada, que ela merece sim um homem que a respeite, que a trate bem, que ela pode, deve ter o dinheiro dela, o emprego dela, a empresa dela, os bens dela, sem que isso seja um problema para o casamento que ela escolheu, porque o homem que ela está não tem autoestima para aguentar uma mulher como ela. Porque para homens pequenos, homens medíocres, isso é um absurdo. Porque isso afeta diretamente a masculinidade que eles, inclusive, não têm. Eu tenho ainda 2 outros pontos sobre opiniões e críticas que eu ouvi e vi.
Muita gente chamando o Jamie, por exemplo, de psicopata. Ele não é, gente. Primeiro, não existe isso de se diagnosticar criança. Ponto. Isso não acontece. E não acontece simplesmente porque a criança ainda está em desenvolvimento. Como você vai definir a personalidade de alguém que ainda nem acabou de se formar? A nossa mentalidade, a nossa personalidade não é como uma doença física. Câncer é câncer. Esteja você com 1 ano de idade ou com 100, vai ser câncer. A nossa mente não é assim. Existe um período de maturação, que é a adolescência. Portanto, ele não é um psicopata, porque não é possível se fazer esse diagnóstico. Outro ponto, e meu último ponto, é o bullying. A palavra se popularizou tanto que se confunde o que é de fato bullying e o que não é. Tudo virou bullying. E não é assim. O bullying é um comportamento, para ser caracterizado assim, né, como bullying, ele precisa ser repetitivo. São agressões verbais, psicológicas, físicas, que repetidamente têm o objetivo de humilhar, de ridicularizar, de excluir, até de intimidar. E pode ser praticado por uma pessoa. Pode ser praticado por um grupo, tipo, hoje é um que vai lá que te humilha. Amanhã é uma outra pessoa do mesmo grupo desse primeiro que te humilhou. E todo dia da semana vem um do grupo te humilhar. E aí vai de ficar dando apelido pejorativo, vai de querer que você se sinta humilhado pelo seu cabelo, pelo seu corpo, pela sua orientação sexual, pela sua família. Se você está numa escola particular porque você é bolsista, ou porque você veste tal roupa, ou porque você não veste tal roupa, é espalhar boatos sobre você, é contar mentiras sobre você, inventar coisas, te excluir. Se a zoação, o sarro for ocasional, se você é ofendido, ofende de volta. Se é dentro de um contexto de amigos ou de pessoas que se conhecem, que se permite, se é recíproco, se a intenção, inclusive, do remetente for só zoeira, não é de humilhação, é só tirar uma onda ali. Mas, tudo bem, pode ser uma brincadeira até sem graça, que na maioria das vezes é, né, gente? Só pra irritar. Isso não é bullying. Ah, então a pessoa que eu conheci numa festa me chama de gorda, pode? Não. Ah, então quer dizer que, sei lá, uma garota, nunca vi na vida. Ai, tá me zoando, tirando sarro com a minha cara durante um jogo do meu time, eu tô num bar, bebendo. Só porque ela torce para outro time. Pode? Não. Você permitiu? Então não. Só que tudo isso, esses exemplos todos que eu te falei, não é bullying. Pode ser racismo, pode ser gordofobia, pode ser transfobia, pode ser homofobia, pode ser babaquice. Podem ser várias coisas, inclusive tão graves quanto, inclusive criminosas. Porque injúria racial, por exemplo, é crime. Só não é bullying. Lembrando, gente, isso tudo aqui é só minha opinião. Podem discordar. Quem me acompanha já me ouviu dizendo em diversos episódios que a gente tem aqui no podcast que eu sou a favor da discordância. Sendo respeitosa, eu amo. Sabe por quê? Porque só quando a gente debate as coisas, quando a gente argumenta, quando a gente debate ideias, opiniões, é que o mundo fica melhor. Não existe isso de se formar opinião você ouvindo só quem concorda com você. Isso não existe. A gente precisa do contraditório, a gente precisa do contraponto. É por isso que as coisas, muitas coisas hoje em dia, estão como estão. Porque ninguém se dá a abertura de ouvir o contraponto. A pessoa que pensa diferente. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Se vocês não concordam, porque aí você pode ter visto uma coisa que eu não vi, ou você analisou de uma forma que eu não vi, até porque, gente, as nossas opiniões são formadas pelas nossas vivências. E as vivências são únicas. A minha vida e a minha história para trás, ninguém vai ter igual. Ninguém teve, ninguém terá. Assim como daqui para frente, de hoje, desse momento que eu estou gravando para frente, também ninguém vai ter igual. Então, não tem como as opiniões partirem da mesma vivência, porque as vivências são únicas, porque toda pessoa é única. Portanto, é ótimo que vocês analisem as coisas de uma forma diferente, que vocês me contem como vocês analisaram toda a série. Então, eu quero ouvir a opinião de vocês, o que você que assistiu achou, gostou, não gostou. Tem um ponto que você achou que poderia ficar melhor, outro que não concordou com isso, não concordou com aquilo, não concorda em nada do que eu falei.
Mas se você ouviu até aqui, já tá muito bom, já ajuda. Pode me dizer aqui, quem tá no Spotify, inclusive, tem uma parte de comentários, você pode colocar aqui mesmo. Você pode me mandar mensagem no Twitter. Eu amo o Twitter, gente. É um lixão da mãe Lucinda, mas eu amo. Tem o Instagram, tem Blue Sky, tem tudo, gente. Tem também os comentários aqui para quem tá ouvindo no YouTube. Pode deixar aqui também nos comentários, clica no gostei. Não esqueçam de deixar a sua avaliação, caso você seja novo por aqui. Ou se você já está aqui há séculos e não está querendo gastar essas 5 estrelas comigo, se você está ouvindo no Spotify e na Apple Music, gente, é de graça, tá? Pode gastar. Assim como se você, meu amor, está ouvindo no YouTube, clicar aqui no joinha também não cai o dedinho, tá bom? Clica no joinha e permaneça com o seu dedinho. A nossa campanha de apoio agora está no Apoia-se, tá? A sua ajuda realmente ajuda. Muito. O podcast perdeu mais da metade dos apoiadores no período que eu me acidentei. Então, se puder, volte para mim. Ou passe a ser um apoiador, caso você não é. É só procurar um clique aqui no link na descrição. Que, inclusive, tem aqui o feed dos episódios exclusivos. Está na descrição. Clicou, assinou, pode ouvir. Lá vem explicadinho as recompensas, porque as recompensas mudaram. Estamos nas redes sociais. Em todas, eu já disse, @sobreinvestigação. Já eu volto com o Outro Crime em Cena, na verdade, porque o podcast em si ainda está de férias. Mas se você me segue no Instagram, você sabe como é que anda o andamento das coisas. É isso. Então, o próximo episódio provavelmente vai ser o Batonmushi, da Max, e depois o episódio sobre o documentário do Mason, da Netflix. Mas vamos ver, tá, gente? Porque eu não estou escrevendo. É isso. Já eu volto. Beijos!